Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um ArcCoffee aqui no canal ArcSearch TV. Seguinte, hoje chegou o dia da gente conversar com o advogado Pedro Maia sobre os processos de tombamento, o que está por trás do tombamento, que nós, arquitetos urbanistas, estudantes de arquitetura, sempre ouvimos falar todos os dias, pelo menos em aula de patrimônio histórico, aula de urbanismo, aula de projeto de arquitetura, os projetos tombados na cidade. Como que funciona? Como que faz para tombar? O porquê que é tombado? Quem tomba? A gente faz parte de algum tipo de decisão? Então, bem-vindo, Pedro, ao nosso bate-papo. Obrigado por ter aceitado o convite de dar a parte jurídica desse assunto. Então é isso, agora a palavra é com você, se apresenta aí e vamos tocar esse papo de uma forma bem bacana para todo mundo entender, beleza? Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, Guto, pelo convite, primeiro. Meu nome é Pedro, advogado, sou formado aí pelo Mackenzie, tenho especialização em penal, processo penal, também em direito penal econômico, e também entendo bastante da parte de administração pública, tombamento, essa parte a parte de meio ambiente, e aí eu fico agradecido pelo convite e espero aí poder ajudar todos aí com as dúvidas. Imagina, é um prazer. Bom, todo mundo sabe, quem estuda arquitetura e urbanismo está sempre conectado com esse assunto da cidade, do tombamento. Ah, que tal o casarão do Matarazzo não pode ser tocado porque ele está tombado. Então, eu queria iniciar esse papo com você, Pedro, falando dos princípios do tombamento. Esse primeiro contato que o aluno tem com o tombamento, o que ele precisa saber exatamente para entender o que significa isso na prática, na arquitetura e no urbanismo? Tá, vamos lá. No começo, assim, falando numa visão jurídica, uma forma bem sintetizada, tudo está ligado à questão do meio ambiente, né? O que é o meio ambiente? O meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que ele permite, abriga e rege todas as formas de vida, né? Uma visão do direito. E eu não sei se a arquitetura também faz uma divisão. O direito, ele divide o meio ambiente em 5 espécies, né? O meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho e o meio ambiente cultural. Aonde está inserido o tombamento? Ele está no meio ambiente cultural, que é o que diz respeito, assim, a toda a parte cultural do Brasil, das cidades, dos estados, se diz respeito muito à arte, a própria arquitetura de um determinado bem, seja ele móvel ou imóvel, e assim, documentos históricos, tudo isso engloba o meio ambiente cultural, que é justamente onde se insere o tombamento. Uhum. Então a gente pode colocar o ato do tombamento de algo com relação à arquitetura e urbanismo dentro da categoria de meios culturais, é isso? Isso, dentro exatamente. de um ambiente cultural. Exato. Ok, exato. Perfeito. E o que, no meio disso tudo que você falou, do tombamento, desse contato com a parte cultural para ser tombado e tudo mais, o que pode ser tombado? Assim, o que existe uma regra exatamente do que pode ser tombado ou o que não pode ser tombado? Sim. O que é? Como que funciona isso? Sim, tem uma regra, né? Primeiro, assim, o conceito de tombamento. O tombamento, ele é visto pelo direito como um procedimento administrativo, que é destinado à preservação cultural, material, móvel ou imóvel, né? No caso, dos monumentos naturais, dos sítios, paisagens de feição notável, que seja por sua beleza natural ou por alguma intervenção humana que veicule uma modalidade não supressiva, né, de intervenção concreta no Estado, do Estado na propriedade privada. Talvez tenha ficado assim um pouco técnico aí, é o que eu falei, mas basicamente o Estado, por conta de alguma questão histórica, cultural daquele bem, seja ele móvel ou imóvel, ele... E o que seria o imóvel e o não imóvel? Isso significa que nós podemos tombar, como a gente já falou, tudo na categoria cultural, por exemplo? Isso. Seria assim, um bem imóvel. Seria o que é a questão, algum imóvel lá no Pacaembu. Uma casa no Pacaembu, no bairro do Pacaembu aqui em São Paulo, que é tombado. São bens assim que eles não se deslocam. Agora, vamos supor, você pega um carro
histórico usado você falou, pelo Matarazzo, por exemplo. Aí aquele carro tem um valor histórico enorme, você tomba ele. E aí aquele carro, ele sofre todos os efeitos do tombamento. Você não vai poder reformar, o carro sem pedir uma autorização para o órgão responsável. Seria mais ou Legal. menos. E, Perfeito. então, eu não sei se eu consegui resumir ou deixar muito claro essa Não, questão. eu acho perfeito. É justamente por isso que eu chamei você para o papo, para a gente ter essa visão técnica também do assunto. Porque o arquiteto e urbanista, na nossa profissão, nós somos muito visuais naquilo que a gente produz. Então, uma arquitetura imponente é um urbanismo que o pessoal acaba percebendo um ponto paisagístico e tudo mais. E como a gente não tem tanto contato com essa parte tão, talvez, técnica da lei em si, é por isso que essa parte técnica também eu acho que é importante para a galera ficar sabendo. Com relação à parte técnica, você tem alguma adenda a fazer? Sim, não, seria só para resumir assim, a questão mesmo, né, o conceito do tombamento. É um procedimento administrativo feito pelo Estado que tem o condão de limitar o uso, o gozo e a disponibilidade de um bem com o fim específico de proteger a importância cultural desse bem tombado. Perfeito. E mais para frente a gente vai falar sobre a importância de preservar com o argumento de muita gente que fala que tombar não necessariamente ajuda o imóvel ou o que está sendo envolvido nesse processo, mas é um papo para daqui a alguns minutos que a gente vai chegar. Com relação a essa parte toda de função, de órgão representativo e coisas do tipo, a primeiro momento que a gente fala de tombamento, já vem logo o nome IPHAN na nossa primeira linha de pesquisa. Assim que você coloca patrimônio histórico no Google ou em qualquer ferramenta de pesquisa, vocês vão se deparar com o IPHAN. Então, o que é o IPHAN? Para que serve o IPHAN? E o que ele faz dentro da cidade para a gente? O IPHAN, ele é uma autarquia federal, ela é vinculada ao Ministério do Turismo, que responde pela preservação justamente do patrimônio cultural brasileiro, né? O que cabe ao IPHAN? Cabe ao IPHAN proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência em usufruto para gerações presentes e para gerações futuras. Então, assim, o tombamento ele não é uma questão só para o presente, né? É uma questão para daqui a alguns anos o meu neto, o meu bisneto, ele olhar para aquele bem e falar, olha, aqui, por exemplo, morou a família Matarazzo, que é uma família muito importante aqui na cidade de São Paulo. E é interessante porque a arquitetura e a história da cidade está sempre envolvida nisso, né? No peso cultural, no peso de tudo isso que a gente vê. Ou se não, até existem locais, por exemplo, a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Ela é uma cidade ela tem ela é rica em história. Então, justamente por conta de a cidade em si, ela é tombada. Então, daqui a anos, o meu neto, o bisneto, os seus, eles vão poder ir para Paraty e aquilo ali vai estar conservado, espero, né? A histórica. Então, ele vai conseguir viver aquela história. Perfeito. E isso é importante para a gente entrar no seguinte quesito também. Quem é que pode efetuar um tombamento em si? Por exemplo, eu, como cidadão, eu posso pedir para o IPHAN ou para algum outro órgão que também tem o CONDEFAT, que eu acho que é legal a gente começar a partir de agora a dividir um pouco o que é CONDEFAT, o que é IPHAN, qual é a diferença dos dois e entrar nesse quesito do seguinte, quem pode tombar, Pedro? Eu como cidadão, eu posso pedir para um órgão público tombar uma obra se eu justificar o motivo pelo que eu estou pedindo? Como que é esse processo? Você, como cidadão, você pode pedir sim, o tombamento de um bem privado. Basicamente, pode tombar aqui no Brasil União, Estado e os municípios. Só que cada local ele tem o seu órgão responsável para efetuar o tombamento. No caso da União, é o IPHAN, que a gente já conversou. Aqui no estado de São Paulo tem o CONDEFAT, que ele é o órgão responsável pelos tombamentos no estado de São Paulo. Então, ele é responsável na cidade de São Paulo, como na cidade de Sorocaba, cidade de, por exemplo, Salvador, são em todo o estado inteiro. E no município de São Paulo a gente tem também o CONPRESP, que é o órgão responsável por fazer os tombamentos aqui no município. Todos eles têm uma responsabilidade conjunta, né, no caso.
Não é porque o bem vai ser tombado numa cidade de São Paulo que o IFAM não pode tombar, entendeu? Entendi. Agora existe uma hierarquia. Por exemplo, o Compresp não pode tombar um bem lá em Salvador. Entendeu? Lá em Entendi. Salvador Cada um tem a sua... Tem a sua área, tem a sua seu local de ação, mas é tudo conectado. É tudo conectado, mas o IFAM, ele pode tombar um bem no Brasil inteiro. Perfeito. Enquanto o Condefat, ele pode tombar um bem no estado de São Paulo inteiro. Só que, na outra mão, a Compresp só pode tombar aqui no município de São Paulo. Perfeito. Perfeito. E isso ajuda a própria parte jurídica nisso? Essa separação dos órgãos ajuda na parte de burocracia, de documento e tudo mais, ou é só por uma questão de áreas mesmo, áreas a serem atuadas, não, você acha? Ajuda na burocracia também. Lógico, burocracia, pelo próprio nome, ela é algo que demora, a gente sabe como é que funciona. Sim. Com mas certeza. Ajuda pelo seguinte, vamos supor, eu tenho um bem, eu recebo uma carta, falando, olha, uma carta de fã, falando, olha, existe uma fazenda sua, que ela tem uma origem histórica, nós estudamos, tal, e essa sua fazenda, ela fica vou colocar o exemplo em Salvador. Tá. E, Salvador não, né? Não sei se Salvador tem muita fazenda, mas no caso fica no interior da Bahia. Tá bom. Eu sei, por exemplo, que o IFAM, ele é o responsável por fazer o tombamento no Brasil inteiro. Então, para mim é fácil conversar com o IFAM. Agora, por exemplo, vamos supor que fosse uma bagunça. Eu não ia saber com que órgão eu teria que lidar. Então, aqui em São Paulo, por exemplo... entendi. Se chegar uma carta para mim, vai chegar, que é o IFAM, que estou fazendo aquele tombamento, que é a Compresp, ou que é o Condefat. Então, eu vou saber com quem que eu tenho que falar. Então, assim, eu até posso conversar com o IFAM se a Compresp quiser fazer um tombamento num bem privado meu. Mas e você, como dono desse bem privado, você é comunicado com muita antecedência desse processo para você ter tempo de ver o impacto que isso vai ter na tua vida? Uma possível, único imóvel que você possa ter de herança, que você precisava vender para conseguir um dinheiro e coisa e tal. A partir desse momento, você não poderia mais vender esse imóvel, ou poderia? Como que funciona isso? Você é comunicado com uma antecedência, tá. Mas, sim, a partir do momento que você recebe essa carta, é praticamente como se o seu bem estivesse administrativamente bloqueado. Então, assim, você recebeu a carta, você não vai poder vender esse bem, expor desse bem, enquanto você não resolver essa situação. Porque, assim, você tinha me perguntado do tombamento, se você pode requerer o tombamento de um bem privado, né? Isso, Esse tipo de tombamento no Brasil. Existe quantos? 3 tipos? São 3 tipos. Legal. Acho legal a gente entrar agora, pessoal, o Pedro vai detalhar agora um pouco os tipos de tombamento que estão englobados em todo esse assunto que a gente está falando. Como ele falou no começo, e eu também já frisei em alguns stories que eu fiz dizendo que eu estava produzindo com ele esse conteúdo, é um conteúdo muito técnico, pessoal. É um conteúdo que você também tem que fazer a sua parte de pegar esse vídeo ou pegar alguma matéria que você tenha tido, se simpatizou com a matéria, vá a fundo, pesquise junto com essas informações. O que nós estamos falando aqui, o que nós estamos conversando, não é o supremo de tudo que você tem que saber sobre esse assunto, óbvio que não. É justamente essa ideia que foi trazer para o ArcSearch esse conteúdo, que eu, como estudante na época, tive muita dificuldade de entender o tal tombamento, a parte técnica disso. Então, acho que quanto mais direta e simples, didática essas informações chegarem em vocês, mais fácil é de vocês pesquisarem. Então, pesquisem sobre o assunto. Não achem que isso que nós estamos falando aqui é só o que tem para falar desse assunto, beleza? Então, Pedro, por favor, a gente pode começar a discutir agora os tipos de tombamento, esses 3 que você falou que estão inseridos dentro desse tema, começando pelo primeiro, que é o tombamento de ofício. Então, vamos lá. Mas complementando até o que você falou, a questão de pesquisa, o próprio site do IFAM, se você for clicar naquela parte de dúvidas, ele é rico em informações. Perfeito, pessoal. Pedro dando uma ideia bem bacana para vocês. Oficial, né? Porque, assim, se você for pegar um livro de direito que fala sobre o tombamento, ele vai estar dessa grossura.
tá? Como a maioria dos livros de direito que eu vejo por aí. Exato. Das lapas desse tamanho. E assim, ele vai ser rico na parte técnica. Então, assim, ele vai estar muito preciso. Então, vai entrar muito naquela questão técnica do direito mesmo, que pode até ser um pouco chato, rebuscado. Enquanto que o IFAM, no próprio setor de dúvidas, ele fala de uma forma clara e objetiva, onde você vai conseguir entender como funciona todo o procedimento de tombamento e tal. Agora, indo para os tipos de tombamento, né? Existem 3. Tombamento de ofício, né, que eu já adiantei. Ele é um tombamento que recai só sobre bens públicos. Então, vamos supor, o prédio do Ministério Público aqui em São Paulo, ele é um prédio histórico, ele é um prédio que tem toda aquela cultura histórica, não vou saber de que época, tá? Mas ele é um bem que, se não me engano, ele é tombado também, viu? Tá. O que acontece? A União, o Estado ou os municípios, o IFAM faz um estudo e entende que aquele bem onde está determinado órgão público ou aquele determinado bem que pertence ao Estado, ele é um bem que tem que ser tombado. Então, o próprio Estado declara o tombamento daquele bem. Esse é chamado tombamento de ofício. Por que a gente fala o nome de ofício de direito? Porque não precisa de um requerimento de ninguém. Não precisa de um requerimento de uma batalha jurídica para aquele bem, entendeu? Perfeito. A lei que fala sobre tombamento é o Decreto-Lei número 25 de 1907 e também 1927. 37. Beleza. E também existe a Lei 6.292 de 75, também que fala sobre a questão do tombamento. Então, teoricamente, se você for ver historicamente numa linha do tempo, é um assunto não tão recente, por ter sido uma lei em 37, já começou esse assunto a ser levado em consideração, mas você acha que é uma coisa mais do presente, essa importância do peso cultural que as grandes cidades ou os pequenos vilarejos possam ter na cultura local? Você acha que é uma coisa de hoje em dia, essa preocupação com a cultura e com a preservação desses patrimônios, do ponto de vista jurídico? Não. A preservação dos patrimônios é uma preocupação que sempre ocorreu. Óbvio que de um tempo para cá, isso tem ocorrido de uma forma mais recorrente. Perfeito. Antigamente, a preocupação com o meio ambiente não era como é hoje em dia. Perfeito. Isso meios do meio ambiente, como eu falei lá em cima, até a questão de meio ambiente do trabalho, o próprio meio ambiente cultural. São diversos tipos diferentes, né, desses ambientes. Querendo ou não, a questão da evolução, né, do próprio ser humano, da evolução do pensamento, ela fez com que a gente começasse a se preocupar mais com todos esses meios ambientes e o cultural principalmente, porque existe uma preocupação se as nossas gerações futuras vão ter um conhecimento sobre aquilo que a gente faz atualmente, por exemplo, ou que fez em outras épocas. Voltando também para os tipos de tombamento, né? Bom, então a gente falou do ofício, e o segundo, agora que você vai falar, é o tombamento voluntário. Ele é um tombamento que ele recai sobre um bem privado, ou seja, um bem de um particular. Ele pode ocorrer de duas formas: a pedido do proprietário do bem, como eu tinha que falar, eu como proprietário do bem posso pedir o tombamento do meu bem, em que eu encaminho uma solicitação para o órgão responsável. No caso, eu posso encaminhar para o IFAM ou para o órgão responsável do estado ou do município onde está o meu bem. Tá? Não é o município onde você mora, tá? É o município onde está o bem. Interessante esse detalhe. O detalhe que o Pedro falou agora é muito interessante, pessoal. É a diferença da onde você reside e aonde o bem que você procura um certo processo de tombamento é outro. Então, é importante saber que aonde você mora é uma coisa e aonde está o bem é outra. Então, as leis que vão ser aplicadas dentro do processo de tombamento é onde a obra está localizada e não onde você reside. Beleza? Legal, assim, Pedro. Muito interessante. É pedir para o IFAM. É o ideal.
mas o IFAM pode falar, olha, na sua cidade existe um órgão próprio para isso, então encaminha para ele. Ou Tá o bom. próprio IFAM pode dar um encaminhamento desse pedido que você fez. O ideal é que você encaminhe, tá? E Perfeito. existe também a outra questão do tombamento voluntário, que é um tombamento com a anuência do proprietário. O que acontece? O Estado, ele vem, fala, olha, sua casa é uma casa que tem um valor histórico, tudo, nós fizemos um estudo, ele te mostra esse estudo. Eles E mostram esse tipo de levantamento? você tem que ter acesso a esse levantamento, porque senão também fica muito arbitrário, né? O Estado chegar Sim, para você e falar, olha, sua casa tem um valor histórico e vamos tomar. Concorda ou não concorda? Entendeu? entendi. Tem que Então, haver um certo diálogo de provas de um lado isso, e até por outro. questão de transparência, tá? Hoje em dia a gente tem a lei de transparência, onde você tem acesso aos documentos públicos, etc. Então, você também tem que ter acesso a esse estudo. Perfeito, legal. E aí, quando é voluntário, o Estado, ele informa, né, o proprietário daquele bem, e aí, atendendo os requisitos necessários para integrar ele no patrimônio histórico nacional, notifica o proprietário e indicando, olha, o seu bem vai ser inscrito no livro de tombamento e você concorda? Aí o proprietário concordando é dado, e a concordância por escrito, não é verbal, tá? É tudo registrada, todos os documentos a serem assinados e tudo mais. Exato. E feita essa concordância, ocorre o tombamento voluntário. O outro tombamento é o compulsório. E aí é a briga jurídica, né? Aí vai para o tribunal. Que é o quê? Diferente do voluntário, o proprietário ele não concorda. Ele não concorda, então, teoricamente, já pode se presumir que o terceiro tipo de tombamento é um tombamento que já há um atrito entre o órgão público e o proprietário do bem, né? Exato. Já desde o início. Primeiro assim, óbvio, né? Eu falei que vai para o judiciário, mas geralmente primeiro a briga administrativa, né? Primeiro existe uma briga administrativa, e se você não concordar com aquela decisão administrativa, aí vai para o judiciário, no caso. Então, eles apresentam todo o estudo, você não concorda, fala que não, que não é um bem histórico, você pode até contratar um perito para mostrar que aquela sua casa não é. Isso vai ser muito difícil de provar, porque o IFAM... É isso que a gente estava conversando antes de ligar a câmera aqui, pessoal, só para vocês entenderem. É que eu estava conversando com o Pedro que você está brigando contra um órgão público, galera, e não é fácil você lutar contra a decisão de um órgão público, principalmente depois de, na teoria, ter feito um levantamento grande para colocar à prova aquilo que eles querem fazer, que é tombar um bem que, obviamente, é de outra pessoa, um bem privado. Então, infelizmente, se você recebeu uma carta dizendo que o seu imóvel está em processo de tombamento ou vai entrar em processo de tombamento, por nós termos que brigar com um órgão público, Pedro disse muito bem agora, é difícil você conseguir ganhar esse processo em cima deles, até porque o número de provas que eles colocam para provar que existe um valor histórico e patrimonial do seu bem, não são poucos relatórios, não são poucos levantamentos que devem ser feitos. Eu, particularmente, nunca vi um processo de tombamento, mas durante a pesquisa toda e a conversa com o Pedro, eu fui atrás e eu vi que são processos bem burocráticos de se passar, justamente porque não envolve só o cidadão com o órgão, envolve um bem desse cidadão no processo. Não é, Pedro? E assim, é uma briga chata, não é impossível, porque pode existir uma falha técnica do próprio órgão no processo de tombamento. Pode ter faltado algum documento, pode ter faltado determinado estudo, pode ter faltado uma série de questões que a lei possa exigir, ou que o próprio procedimento de tombamento exige. Mas é uma briga. Tá? É uma briga primeiro administrativa, e vamos supor que o órgão ainda assim deu uma decisão que você não concorda, você vai ter que brigar no judiciário. Tá? E assim, às vezes a briga não é nem por uma questão de que se aquele imóvel é histórico ou não é histórico. Às vezes é uma questão de briga para o proprietário querer uma indenização sobre aquilo. Então, tipo, olha, meu bem vai ser tombado. Então fala, peraí, Exato, eu estou perdendo um imóvel que vale, sei lá, 600, 700 mil reais, e eu alugava ele. Isso como que funciona esse processo também, Pedro?
O processo de tombamento, ele pode ser considerado uma desapropriação caso o proprietário more nesse edifício ou nesse bem que está para ser tombado? Ele é um processo de desapropriação? É a mesma coisa? Os dois? Não, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Até eu já vou explicar a diferença, né? Mas complementando o que eu estava falando antes, durante os prazos desses procedimentos administrativos e do próprio procedimento judicial na briga aí do processo de tombamento, o fato repetindo até o que eu falei antes, o fato do órgão já ter notificado que o seu bem está em processo de tombamento é dado como um tombamento provisório, que seria o quê? Já incide todo o tombamento sobre aquele bem até o processo ser concluído. E a partir do momento que essa carta chega para você, você já não pode utilizar seu imóvel como geralmente você utilizava antes dessa carta. Amarrado. Assim, quais são eu já vou explicar os efeitos do tombamento, né, mas respondendo a tua pergunta anterior, né, não é uma desapropriação. Tá bom. O que é o bem imóvel ou imóvel, ele pertence à pessoa física no tombamento, ou à pessoa jurídica, no caso, mas ele não tem a propriedade dele alterada. O bem ainda é seu. Ele está tombado, mas ele ainda é seu. Entendi. Ele não vira da União, ou do Estado, ou do município. Ele continua no seu nome ou no seu CNPJ, seja o que for. Na desapropriação, o Estado ele retira a propriedade do seu bem e te indeniza. Ok. Mas aí a propriedade já não é mais sua, entendeu? A propriedade é do Estado. Agora, diferente do tombamento. O tombamento ele é uma intervenção do Estado na propriedade, mas no que ele intervém, né? Quais são os efeitos do tombamento? O tombamento ele faz com que o seu bem não possa ser destruído, possa ser destruído ou mutilado. E no caso de uma restauração, de uma pintura, de uma reforma, você tem que pedir autorização prévia para o órgão ambiental responsável, né? Que aí, no caso, pode ser para o IFAM, ou para o Compresp, ou para o Condefat, vai depender muito do estado onde você está, do município, como a gente já explicou, e você vai ter essa autorização. Então, assim, enquanto o seu bem não era tombado, você podia fazer a reforma que você quisesse, você podia fazer a pintura que você quisesse, se você quisesse pintar a tua casa inteira de rosa, você podia pintar a tua casa inteira de rosa. Mas agora, a partir do momento que chega a carta, acabou. Chegou a carta, você quer fazer uma reforma, tem que pedir para o órgão ambiental. Então, mesmo até aquelas reformas necessárias. Por exemplo, ela está com uma goteira. Você tem que informar o órgão que está com uma goteira e fazer. Lógico, se a casa está caindo, você pode tomar providências mais rápidas com relação a isso. Ok. Lógico, você procura avisar o órgão da forma mais rápida possível, falar, olha, está caindo em tal local. Então, esse processo pode ser mais ágil, né? Acelerado. Pode preservar aquele bem, não vai deixar o teto cair para tomar Perfeito. Perfeito. E só para adicionar com relação ao que você está falando, de todo esse processo de tombamento, então significa que toda a parte financeira do bem continua sendo obrigação do proprietário, mesmo o processo de tombamento ter sido aprovado e beleza, tombou a casa A. A casa A é sua, ela está tombada. A obrigação financeira desse bem ainda é sua, mesmo que o Condefat e o Compresp tenham tombado, eles não têm absolutamente nenhuma influência sobre a parte financeira de manter aquela obra, que nem a gente falou agora, de pé, né, funcionando. Por que eu pergunto isso? Porque muita gente em arquitetura e urbanismo, quando começa a ter contato com esse tipo de assunto, tombamento, patrimônio histórico, só de andar no centro da cidade de São Paulo, nós temos diversas obras tombadas que não necessariamente estão caindo aos pedaços. Mas existem aqueles exemplos em que, após o tombamento, a obra fica lá, fica daquela forma. Então, quando é uma ação, teoricamente, para blindar e proteger o patrimônio, acaba sendo uma gasolina para acelerar esse processo de abandono, porque às vezes o proprietário não tem dinheiro para continuar fazendo as manutenções que necessita, e aí como que você tem algum conhecimento de como que o proprietário, nesse caso, ele pode virar para o órgão e falar, olha, Condefat, o negócio é o seguinte,
Se continuar dessa forma, vai cair, como a gente falou que a gente pode fazer, mas e aí? O Condefat segura a onda do financeiro, caso precise, com Presp, como que funciona? Em regra, quem tem a responsabilidade de fazer a manutenção daquele bem, de tudo, é o proprietário, em regra. Ponto. Mas dependendo do caso, o proprietário comprovando de que ele não tem condições financeiras de fazer aquela reforma, ou fazer aquela pintura, ou fazer aquela manutenção, ele pede para o órgão e informa, eu não tenho condição de fazer isso, e aí a responsabilidade passa a ser solidária, né? Passa a ser tanto do proprietário quanto do órgão também, de fazer aquela manutenção, porque assim, é o que a gente falou, é uma intervenção do Estado na sua propriedade, mas também existe a responsabilidade do Estado, não dá para você jogar toda a responsabilidade no proprietário. Muito delicado o tombamento, porque nós que vivemos no nosso país, aqui no Brasil e tudo, o imóvel é uma coisa muito, muito importante para qualquer pessoa. Independente de diversos argumentos que eu já vi durante papos desse tipo de tombamento por aí, não importa o tamanho da fortuna da pessoa que esteja envolvida num processo de tombamento, não importa se essa pessoa tenha mais 3 casarões na família para usufruir. A questão, pessoal, é que quando nós lidamos com bens nossos, bens que você conquistou através de uma herança muito querida que possa ter caído com você, ou até por sentimento pela obra mesmo. Às vezes nós temos algumas coisas que nós temos um vínculo, da mesma forma que tem um peso cultural e histórico para a cidade, existe um peso histórico para a pessoa que é dona desse bem. Então, sempre vai ser um processo muito delicado de lidar, porque nós temos do lado um órgão que, na teoria, vai fazer o que ele tem que fazer, que é tombar, é fazer um processo de tombamento e pronto, e a gente tem do outro lado um cidadão que às vezes não concorda ou não entende do assunto para poder refutar algum tipo disso. É por isso que nós estamos trazendo para vocês esse papo, para abrir o olho de vocês do que pode, do que não pode, o que relativamente essa carta não é o fim do mundo, ela só é um aviso. Você pode sim conversar, dialogar com esse órgão caso você esteja passando por uma situação dessa, ok? E para a gente ir caminhando para um fechamento desse assunto, com relação, de novo, Pedro, à indenização disso. Você, como proprietário de um bem que está em processo, você recebeu a cartinha lá, por lei, você pode ser indenizado por essa propriedade, como se fosse como a gente conversou agora, é diferente, desapropriar de tombar, mas tem alguma chance de ter uma indenização num processo de tombamento, dependendo do caso, ou não? A regra é que não cabe indenização em razão do tombamento, mas existe a exceção, né? Se você conseguir demonstrar que teve um prejuízo efetivo no seu bem, teve um prejuízo efetivo naquilo que financeiramente você queria fazer para o seu bem, aí sim, aí cabe indenização. Vou dar um exemplo. Você pode, a questão do tombamento, você ainda pode vender ou alugar o seu bem. Mesmo ele estando tombado. Eu tenho um casarão tombado e eu posso alugar para você esse casarão. A única questão é que você vai ter que comunicar, no caso da venda, né? Você vai ter que comunicar o órgão responsável e notificar falando, olha, eu estou vendendo esse imóvel para tal pessoa e tem que ter tudo descrito bonitinho, né? Mas você pode vender. E no caso do aluguel, você tem que, no seu contrato, ter todo o cuidado possível de colocar todas as cláusulas de questão de preservação, de responsabilidade de quem, do locatário, responsabilidade do locador, informar que aquele bem é um bem tombado. Que ele não pode sair quebrando parede dentro do local, nem nada do tipo. Tem uma responsabilidade não só civil, né, uma responsabilidade administrativa e, dependendo do caso, até criminal. Porque interessante você falar isso, dependendo do caso até criminal. Então, se você está ciente, eu como proprietário aqui, tombou esse bem aonde eu moro, sabendo disso, tendo feito já toda essa burocracia,
se eu, por algum acaso, desobedecer alguma norma desse tombamento, eu posso ser processado criminalmente por isso? Não necessariamente. O que eu quis dizer é no caso de um aluguel, se você aluga um bem para uma pessoa, não informa que é um bem tombado, etc., Entendi. aí a pessoa destrói. Lógico, a apuração da destruição daquele bem, vai ser feita toda a apuração de responsabilidade criminal, uma responsabilidade pessoal, né? Não, vai verificar se teve dolo, se teve culpa, por que destruiu, tudo isso é verificado, mas é uma questão mais assim de destruição do bem, que você pode ter uma responsabilidade criminal. Se você desobedecer às normas de tombamento, geralmente a responsabilidade ela é administrativa, a responsabilidade civil. Vamos supor que chegue ao extremo, você desobedeceu inúmeras vezes, e aí você é notificado, o Estado abre um processo contra você, e o juiz vire para você e fale, olha, não faça mais isso no seu bem. Não pode, você vai lá e faz. Aí você pode ter um processo de desobediência, um crime de desobediência. Aí sim seria uma atividade criminal por descumprir uma regra de tombamento, mas até chegar a isso é um extremo, entendeu? Perfeito, legal. Diferente de uma destruição do bem. Tá? Que é proposital, como teve os pichadores lá do Monumento às Bandeiras, por exemplo, do pátio do colégio, quando você vandaliza um bem público. Inclusive, pessoal, só para deixar claro aqui para todo mundo, você vandalizar um bem público, ou qualquer bem que seja, é crime, beleza? Não precisa ser tombado, não. Então, às vezes que São Paulo amanhece com alguns monumentos ou algumas obras arquitetônicas em estados deploráveis de degradação que acontece durante madrugadas, isso é crime. Isso é crime. Não precisa ser bem tombado para entrar nesse quesito, beleza? E sobre tudo isso que o Pedro está falando, é muito importante a gente entender esses processos, porque muitos de vocês devem estar com um monte de dúvida. Por exemplo, mas e se eu compro um bem e o cara não avisa que é tombado e depois eu fico sabendo? Eu posso voltar minha... Galera, se a gente for ficar pensando em várias perguntas que podem acontecer no meio desse processo, a gente vai ficar louco. Então, tenha na cabeça o seguinte, existe um órgão oficial para fazer esse tipo de coisa e existe uma burocracia. Ponto. Vamos partir do ponto de que todo mundo, teoricamente, precisa ser transparente com relação a um bem que está sendo tombado para não prejudicar um terceiro, né? Senão a gente vai ficar falando diversos até... É porque se isso acontecer, é um vício no negócio e pode anular toda a venda. Pode anular, exatamente. O advogado está falando aqui. Você pode voltar atrás, fala, peraí, não foi isso que foi discutido antes, então eu não quero mais. Então a ideia é todo mundo, o ArcSearch, a galera que o ArcSearch acaba fazendo matéria, tudo, procure sempre ser transparente com o seu cliente, seja transparente com o seu colega de trabalho quando vocês estão fazendo, que com certeza evita-se muito problema e mais burocracias do que nós já estamos acostumados. Você tem mais alguma coisa para falar, Pê? A questão da indenização, se o pessoal quiser se aprofundar um pouquinho mais, né? Tem que ter uma restrição para ter indenização, por exemplo, tem que demonstrar o prejuízo, como eu tinha falado, tem que ter uma restrição ao exercício do direito de propriedade, no caso, e se quiser entender um pouquinho mais, tem um julgado do Superior Tribunal de Justiça, pode ser consultado online, tá? É o recurso especial número 401, 464, ele foi julgado no dia 5 de setembro de 2002, e também tem o recurso especial é um recurso lá de Santa Catarina, também do Superior Tribunal de Justiça, dá para você consultar no site do Superior Tribunal de Justiça. Tem um link disso, Pedro? Existe um link disso para a possibilidade de deixar na descrição aqui para o pessoal ter acesso? Ou é só entrar no Google e colocar? Tem que entrar no site do Superior Tribunal de Justiça, colocar o número e consultar, porque o sistema eles não, assim, é muito difícil colocar o link. Eu posso tentar procurar a decisão para vocês e te mando com o link da decisão. Eu e o Pedro, a gente vai trabalhar aqui, pessoal, para deixar o máximo de informação possível na descrição,
para, se tiver que entrar mesmo no site e preencher, nós vamos fazer o máximo possível para deixar tudo direitinho na descrição, para quem quiser ir lá e pesquisar. Quem quiser não, vocês têm que ir lá e pesquisar mais, porque é o que a gente falou, isso aqui é a introdução de um tema de tombamento, existe muito peso em cima do tema, assim como quando a gente liga para falar de sustentabilidade, pessoal. Sustentabilidade, a gente pode passar 24 horas seguidas conversando disso, que não tem fim. A mesma coisa acontece com o tombamento. Então é importante vir de vocês também essa vontade de pesquisar a fundo sobre esse tema. Muito bom. E assim, o proprietário do bem, ele também, o proprietário e a pessoa que está comprando, principalmente a pessoa que tá comprando, ela tem que olhar se aquele bem, o atual proprietário, ele adquiriu esse bem quando ele já estava tombado. Se ele adquiriu esse bem quando já estava tombado, não tem indenização. Perfeito. O bem tombado, ele foi tombado isoladamente, foi em conjunto, por exemplo, bairro do Pacaembu aqui em São Paulo. O bairro é tombado. Se você está comprando uma casa do Pacaembu, você sabe disso. Você sabe que ela é uma casa tombada. Então, porque se você tomba um bairro, você tomba necessariamente o recheio que está nesse bairro também, ou não é uma via de regra? A questão do bairro do Pacaembu, eu não sei se ele é inteiramente tombado. Se eu não me engano, tá. Mas sim, geralmente é inteiro. Paraty, por exemplo, é inteira tombada. Perfeito. E também, por último, a pessoa, quando tem o bem tombado, ela tem que ver toda a questão se isso de fato gerou um prejuízo. O caso famoso do Superior Tribunal de Justiça que eu comentei é um caso que ocorreu aqui em São Paulo, de um bem imóvel lá na região da Paulista. Quando compraram bem, a pessoa tinha a finalidade de alugar, de vender aquele bem futuramente. A região da Paulista, como todo mundo sabe, é uma região em que o comércio de muitos executivos. Então, assim, existia um potencial lucro com aquele bem. Existia um lucro que aquele proprietário... Seja com um aluguel para uma grande empresa ou para um banco que faça sua sede nele. A maioria das casas que eram na Avenida Paulista foram demolidas e viraram prédios. Então, sim, infelizmente. Exato. A maioria dos antigos proprietários daquelas casas, eles venderam por um preço em que eles acharam que o lucro era grande e maior do que comparado com o que fosse acontecer dali para frente também, né? Agora imagina você, naquela época em que as grandes empresas estavam querendo comprar essas casas, você tem a sua casa tombada, que foi exatamente o que aconteceu nesse processo que eu comentei. Exatamente, e são terrenos que, fiquem claro, pessoal, que são casas que o Pedro está falando que tinha na região da Paulista, valores assim, não tem nem como estipular valores aqui com vocês, porque são casas que valem milhões e milhões de reais, porque senhores do café, na época de ouro do centro da cidade de São Paulo, a galera saiu do centro para ir para o Espigão da Paulista e começar um novo polo comercial ali, que futuramente ia ser um dos principais da cidade, junto com Berrini e por aí vai. Então é muito importante isso que o Pedro está falando, porque não envolve só o bem, é muito dinheiro envolvido em cada terreno, em cada bem, numa Avenida Paulista, numa Avenida Faria Lima, numa Avenida Berrini, numa Avenida Pacaembu. São áreas muito fortes na cidade. Nesse processo, o proprietário ele conseguiu provar, de fato, o prejuízo que ele teve. Não foi só uma questão de, eu tive um prejuízinho. Não, foi um efetivo prejuízo. Imagina. Ele deixou de ganhar. Imagina. E ele foi tombado. Porque, assim, tombou ali, a pessoa não ia mais poder demolir aquela casa para levantar um edifício. Pois é. Então ele deixou de ter muito lucro porque as empresas perderam interesse naquele terreno que ele tinha. Exato. Porque era um terreno tombado. Então, nesse caso, a indenização foi cabível. Foi o que eu falei. Sim. É uma isenção. Sim. Porque você coloca o teu lado da história também. Aquilo que eu estava falando um pouco antes aqui com você. É um cidadão contra um órgão público. Não é uma tarefa fácil da gente ganhar, mas se você acha se você que está passando por isso, acha que você tem os documentos necessários para provar uma contrapartida em cima de um processo desse, faça porque é o seu bem,
E mesmo que não tenha, faz uma pesquisa. Faça uma avalie, pesquisa, vá atrás. financeira, contrata um perito, contrata um historiador também. Existem Exatamente. pessoas no mercado que são especializadas em fazer esse tipo de coisa. Assim como eu, advogado, tenho as minhas especializações para a questão jurídica, existem pessoas especializadas nesse processo de tombamento. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Pedro, muito obrigado pela sua participação no ArcCoffee de hoje. De verdade, foi muito esclarecedor todas as dúvidas que a gente colocou aqui, todas as partes de explicação que você trouxe, tanto técnica como direta, foi muito bom. Muito obrigado. O ArcSearch, Augusto Fonseca, o ArcSearch agradece sua participação nesse ArcCoffee especial Tombamento. E eu espero que muitos mais vídeos com você convidado, dando o seu parecer jurídico, aconteçam aqui no canal. E, pessoal, muito importante, aqui na descrição vai ter o link do Instagram do Pedro, caso vocês queiram acompanhar ele. Ele não fala de arquitetura e urbanismo, a parte jurídica disso, como ele falou no começo, ele é advogado, mas não da área de arquitetura e urbanismo. Mas ele tem muito conteúdo didático bem bacana para vocês aprenderem diversas coisas nesse mundo que, para mim, é muito confuso, por isso que eu tenho essa pessoa para me ajudar a auxiliar toda essa parte burocrática. Eu agradeço, Guter, pelo convite, fico feliz, fico aberto aí para os próximos. Para mim é um prazer aí estar ajudando todo mundo que tem interesse em adquirir conhecimento, em aprender, que é justamente o viés do seu canal, que é ajudar os estudantes de arquitetura, e isso é muito legal. Até eu que não sou um arquiteto, não sou estudante de arquitetura, eu acho legal o canal, acompanho. Obrigado, cara. Obrigado. Matérias. Eu sou especializado em penal e processo penal, então se você quiser saber de crime, as minhas redes sociais, né, eu tenho um Instagram que é o Simplificando Penal, em que, de fato, é o mesmo viés do ArcSearch, só que ele explica de uma forma menos técnica, uma forma em que um leigo consegue entender questões do direito penal e do processo penal. Então, é essa a finalidade, pelo menos, da minha rede. Eu também tenho a minha rede no Instagram de advogado, também é focada no penal. Como você disse, eu tenho essas especializações, entendo também de tombamento, entendo da questão de administrativo, de administração pública, né? Pela parte de ser formado já em direito, a questão de ser advogado. Então, assim, eu estou também aberto aí se alguém quiser tirar dúvida comigo e tal, nas redes sociais, e deixo aí aberto o convite para quem gosta de direito penal, gosta de crime, de seguir lá o Simplificando Penal, seguir a minha rede de advogado também, e deixo aberto o convite aí, agradecido aí também. Galera, então, já sabem, quando for querer aprender uma parada diferente, querer ler sobre, que eu sempre foco muito isso aqui no ArcSearch. Não é só porque nós somos estudantes de arquitetura e urbanismo, ou estamos fazendo direito, ou estamos fazendo administração, que você tem que privar a sua mente de ter acesso a informações culturais diversas. Quanto mais coisa você souber lidar no seu dia a dia, mais fácil, às vezes, a sua profissão se torna. Por exemplo, o direito, uma hora ou outra, acaba se encontrando com a arquitetura, que uma hora ou outra, para você administrar uma empresa, você precisa do conhecimento de um administrador, então por que não ler sobre administração também? Leiam de tudo. Hoje nós temos um mar de informações na internet, galera. Um mar de informações. Cabe a vocês saberem onde pesquisar, saber o que é verdade e o que não é. E, principal, não compartilha o que você não sabe. Se você não sabe, existem plataformas como o ArcSearch, como o Simplificando Penal, como diversas outras que a gente vê na internet para solucionar dúvidas. Então pesquisem, vão atrás, porque conteúdo mastigado não basta só cair no seu colo. Você tem que pegar esse conteúdo e estudar em cima dele também, senão a gente vai ficar num looping eterno que ninguém sabe de nada e não é isso que a gente quer. Pedro, muito obrigado de novo pela participação. Valeu. Tchau, galera. Valeu. Valeu. Até.